Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Matheus Araújo e hoje eu vim aqui responder a uma pergunta que todo mundo sempre me faz o tempo inteiro. Leitura dinâmica funciona? Bom, provavelmente você já recebeu aqueles anúncios de leia 10 vezes mais rápido, leia um livro por dia ou até mesmo leia um livro por hora. Bom, leitura dinâmica ela parte do princípio que você vai ler mais rápido e você vai entender cada vez mais daquilo que você está lendo. Se isso é verdade ou não, antes de tudo, antes da gente chegar a essa resposta, a gente tem que tentar entender onde surgiu a leitura dinâmica, como surgiu a leitura dinâmica, para que a gente possa ter uma visão completa desse assunto e consiga obter uma resposta que nos dê uma conclusão certeira sobre o assunto. Tudo começa lá no século XIX com um oftalmologista, um cientista chamado Louis-Émile Javal. Eu acho que esse é o nome dele, eu não sei falar francês, mas eu acho que eu até falei bonito. Ele fazia pesquisas sobre doenças como astigmatismo e nessas pesquisas ele descobriu uma coisa fantástica, realmente uma descoberta fantástica. Ele percebeu que quando a gente lê, os nossos olhos eles não se movimentam linearmente de acordo com as palavras, como as palavras estão ali dispostas no livro. Os nossos olhos eles não se movem linearmente, eles se movem várias vezes. Eles vão e voltam o tempo inteiro quando a gente está lendo. Se a gente lesse linearmente, se a gente precisasse simplesmente passar uma vez só o olho linearmente naquelas palavras, a gente entenderia mais e leria mais rápido. No entanto, ele não levou essa descoberta à frente, ele não levou isso daí para frente, ele não aplicou isso na educação. Ele ficou ali realmente centrado nos seus estudos a respeito dessas doenças que a gente geralmente tem, como astigmatismo, miopia e hipermetropia. No entanto, uma professora, já na década de 50, ou seja, acho que uns 70 ou 80 anos depois da descoberta do Louis-Émile Javal, essa professora chamada Evelyn Wood, nos Estados Unidos, tentou aplicar aquilo que o Javal havia descoberto no século passado. Ela começou a treinar o seu olhar para passar apenas uma vez os seus olhos numa linha e captar absolutamente tudo que já estava escrito. E assim ela começou a aumentar a sua velocidade de leitura, dizendo que conseguia entender da mesma forma. A técnica que ela criou, o método de leitura dinâmica que ela criou, ele é composto de exercícios, de leituras em bloco, de você treinar a visão o tempo inteiro, e ela apresentou resultados ao público. Ela mostrava, por exemplo, alunas lendo 30 páginas de um livro em 2-3 minutos, e ela ainda explicava para o autor do próprio livro que estava assistindo, um livro que não havia sido publicado, qual era a história daquele romance. A própria Evelyn Wood falou que leu E o Vento Levou, um livro de 700 páginas em apenas uma hora. Esse método de leitura dinâmica explodiu para o mundo. O próprio presidente dos Estados Unidos chegou a dizer que praticava a leitura dinâmica, o John Kennedy. Atrizes, atores, programas de televisão, todo mundo só falava de leitura dinâmica e até hoje muita gente ainda fala de leitura dinâmica. Qual é o propósito, finalmente, da leitura dinâmica? Ler mais rápido e entender mais daquilo que você lê. Isso funciona? Bom, pode até funcionar. Isso funciona para a literatura? Não. Leitura dinâmica não funciona para literatura e eu vou te explicar por que agora. A literatura, ela leva muito em conta o som. Na verdade, a palavra, ela é som, ela não é escrita. A palavra não é escrita, a palavra é som, a palavra é ritmo, é cadência, é andamento. E a literatura leva isso muito em conta. Um dos princípios da leitura dinâmica é que você não pode ler em voz alta, você não pode nem mesmo subvocalizar. Você precisa extinguir o som da sua leitura para que ela se torne cada vez mais veloz. Se você for ler literatura, principalmente poesia, você vai precisar, em muitos momentos, ler em voz alta. Vamos lembrar que o poeta Fernando Pessoa dizia que a poesia é a música que se faz com as ideias. Vamos lembrar também
que a poesia na Grécia Antiga, ela nasceu sendo cantada. Homero cantava a Ilíada e a Odisseia, né? Os poemas líricos, eles eram recitados com um acompanhamento musical. Então existe um caráter musical, um caráter sonoro, que ele não pode ser extinguido da literatura. O ritmo numa prosa, ele é muito levado em conta. O som das palavras, ele é muito levado em conta, muito pensado, muito bem pensado pelos escritores. Então, se a gente extingue o som da nossa leitura, se a gente nunca lê nem mesmo um trechinho em voz alta, a gente está perdendo uma grande dimensão da literatura que não pode, de forma alguma, ser excluída se a gente quer entender um grande clássico. Além disso, existem obras que são muito profundas, elas não podem simplesmente ser lidas rapidamente. Vou dar somente alguns exemplos aqui para vocês. Flaubert, o escritor de Madame Bovary, levou 5 anos para escrever o seu principal romance, 5 anos de trabalhos incessantes. Em certos momentos, o Flaubert passava 15 dias para escrever uma mísera página, 3 meses para conseguir escrever um pequenino capítulo. Isso levou muito tempo, assim como, por exemplo, o J.R.R. Tolkien. O Tolkien levou 12 anos para produzir O Senhor dos Anéis. Camões levou 15 anos para finalizar Os Lusíadas. O poeta Bruno Tolentino é um poeta contemporâneo, ele ainda não é um clássico, mas ele foi um poeta contemporâneo, morreu há pouco tempo. Ele demorou 40 anos para escrever algumas de suas obras. E aí você vai me dizer que em 1 hora, em um dia, você vai ler aquela obra, você vai ler, por exemplo, Os Lusíadas, O Mundo como Ideia, Madame Bovary e O Senhor dos Anéis e vai entender completamente? Não, porque essas obras, elas não dependem simplesmente da sua leitura completa. Elas dependem da sua meditação, dependem da sua capacidade de interpretação, dependem da sua percepção do simbolismo, da sua sensibilidade, da sua capacidade de entender a condição humana presente ali, da sua cultura literária. Então não é a velocidade de leitura, não é a técnica da leitura dinâmica que vai te fazer entender essas obras. Muito pelo contrário, se você utilizar a leitura dinâmica para ler Senhor dos Anéis, para ler Os Lusíadas, para ler Homero, por exemplo, para ler Flaubert, você não vai entender absolutamente nada, porque essas obras demandam tempo, demandam maturidade, demandam meditação, demandam observação. Você deve ir lá todo dia ler aquela obra, passar um bom tempo lendo, meditar sobre aquilo, voltar, não entender uma parte, pesquisa, volta, retorna, além daquelas palavras que você não conhece o vocabulário, além daqueles termos que você não entende, aquelas referências que você não pescou, tudo isso é ignorado na leitura dinâmica, sacrificado em prol da velocidade. E velocidade, gente, é um artefato fundamental da leitura, mas a velocidade depende do texto que você está lendo. O Julio Cortázar, um escritor argentino, ele dizia uma coisa fantástica. Ele comparava a leitura com uma luta de boxe. No romance, o autor vence o leitor por pontos no último round. Ou seja, você passa ali seus 12 assaltos e no último o cara vence por cansaço, por pontos, né? Ou seja, é algo demorado, é algo cansativo, é algo que leva tempo, é uma batalha longa. E ele dizia o seguinte, no conto é como se fosse uma luta de boxe que se encerra nos primeiros 10 segundos com um nocaute. Ou seja, é algo mais pesado, mais conciso, mais incisivo, mais rápido. Ou seja, o tempo de leitura, a velocidade de leitura varia de gênero literário para gênero literário, varia de autor para autor, de texto para texto, de livro para livro. Então, o ideal é que você identifique qual é o tempo de leitura correto daquele livro. Quando você estiver lendo, você vai identificar se a linguagem daquele autor é mais esparsa, é mais demorada. O pessoal diz que ele enche linguiça demais, que ele enrola demais, depende, né? Às vezes existem autores que querem mesmo que você se demore na leitura. E às vezes existem autores que querem que você leia desenfreadamente. Vamos fazer uma comparação básica aqui. Por exemplo, se você for ler O Senhor dos Anéis, é uma obra em que você percebe que você precisa da contemplação, você precisa da lentidão, você precisa da meditação.
Então é uma obra para se ler com calma, levando bastante tempo. No entanto, se você for ler algum livro do Chuck Palahniuk, né, o autor de Clube da Luta, você vai ver que ele quer algo frenético, algo rápido, que você devore aquele livro. Existem diferenças de autor para autor, de livro para livro. Adapte a sua velocidade a eles e esqueça esse negócio de leitura dinâmica quando se fala de literatura. Segundo Francis Bacon, alguns livros devem ser degustados, outros devem ser devorados e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos calmamente. Ou seja, se adapte àquele livro, se adapte a cada obra. A leitura dinâmica funciona? Pode funcionar para outras coisas, mas na literatura fique com aquela parábola da lebre e da tartaruga. Prefira ser a tartaruga, lenta, mas constante. Esqueça essa história de ser lebre, esqueça essa história de leitura dinâmica. Você já utilizou leitura dinâmica? Você já leu com leitura dinâmica em algum momento? Comenta aí embaixo como é que foi a sua experiência. Se você concorda, se você discorda de mim, comenta aí também. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envia lá nos grupos de WhatsApp. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também deixe suas sugestões para os próximos vídeos. Até mais!